Vem, Senhor Jesus, vem tocar em mim. Vem tocar em cada um de nós. Você é Deus infinito, todo-poderoso. E você, Jesus, tem um corpo celestial. Vem, Senhor, tocar em cada um de nós. Nós temos a fé. Primeiro dia, tranquilizai-vos, não tenhais medo, sou eu. E disse a Pedro, vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus se estendeu-lhe a mão, segurou-o e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? O vento cessou. Então os que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Todos, Jesus, fortes ondas de desespero, têm investido contra mim. Aumenta a minha fé, porque estou com medo de afundar nesse mar de angústia e dor. Como fizestes a Pedro, suplico que me estendes tua mão poderosa, com a autoridade de Filho de Deus. Ordenes o mal que se afaste de mim, agora e para sempre. Amém. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico que aumentes a minha fé. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico que aumentes a minha fé. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico que aumentes a minha fé. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos que as crianças abençoaram, mãos que os pães multiplicaram, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Se Jesus, coloque as suas mãos benditas sobre todos nós e sobre todas estas intenções que estão aqui. Muito obrigado, Jesus, pelo amor infinito que você tem para cada um de nós. Obrigado, Jesus, porque você conhece as nossas intenções e as intenções que estão aqui. Louvor e glória a você, Jesus, nosso Deus, Salvador e Rei. Marineide de Brito Oliveira, de Aracaju, Sergipe. Resposta 7 vezes 7. Pede oração pela saúde disso. Paz, Mário, Marinalva, por ela mesma, toda a família. De Jundiaí, Tereza Barros Mota. Pede oração pela família. Maria Terezinha Favato, de Paraguaçu Paulista, São Paulo, pela família. Dinamar Leite Filho, por sua vida, por sua família, por Jupiara, por Dinamar, por membros da família, da cidade de Alegre, Espírito Santo, João d'Arc, quarto,
Pede oração por Maria Adolfo, Polastrelli, João, Hélio, Leonídia, Rafael, Antônio, Walter, todos da família, por prosperidade, de nossa querida amiga Geni dos Santos Bisotto, de Jaguariúna, para a saúde, cura do pulmão, estômago, a graça do emprego do neto. Pede a proteção por toda a família, todos os seus familiares. Célia de Valinhos pede oração em louvor e agradecimento pelas graças recebidas. Carmo da Cachoeira, Minas Gerais. Onofra dos Santos Nazes. Oração por Maria Aparecida, que está com câncer. E Maria de Souza Martinelli, de Natal, Rio Grande do Norte. Oração por Maria Tereza Martinelli, Paulo Roberto, Breno. Também pela alma de Felipe, João Martins, Irineia e Ernesto. Vamos acompanhar o depoimento de Silvana Zordan. Em 2013, eu já vinha por longos anos tendo muitas dores na coluna, mas na lombar. Em 2013, uma dor insuportável, fiz uma bateria de exames e deu que era hérnia. E foi indicada cirurgia. Com muitas dores, consegui me curar, mas doeu muito e em 2015 voltou as dores muito pior e não consegui ir em médicos, de cama 1 mês, e essa dor não me deixava mover meu corpo. Eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia fazer nada. Foi quando eu procurei uma médica em Valinhos e essa médica falou que o colega dela estava certo, o primeiro, caso cirúrgico, e que eu ia ficar rastejando a minha perna se eu não fosse procurar cirurgia com ele. Mas me deu esperança, me mandou para um outro médico em Campinas para fazer um exame e eram umas agulhas colocadas na minha perna e que poderia doer muito e eu fui. E quando chegou no dia, quando esse médico me atendeu e eu olhei para ele, parecia que eu estava vendo a imagem de Jesus. Eu entrei naquela sala cheia do Espírito Santo e quando fomos fazer o exame, ele conversando comigo, numa paz imensa, eu sentia que era Jesus ali me tocando, eu não sentia agulhas nas minhas pernas, nos nervos, nada. E eu comecei a falar de Deus e na hora que ele foi me liberar, eu falei, doutor, quem está aqui com a gente é Deus e Ele vai me curar. E eu entrei cheia de receios, com medo dele não querer falar desse meu Deus que eu conheci, que eu conheço. Nisto, quando ele foi devolver os exames para mim, que eu havia levado, o dele ia demorar 1 hora para me entregar, eu olhei no envelope grande, ele pregou um bilhetinho. Quando eu li, era uma parte do Salmo, entrega a sua vida a Jesus, que tudo Ele fará. E quando eu li aquilo, eu fiquei muito tocada, porque eu já sabia que Jesus estava me curando, ia terminar de fazer a cura, que era o movimento do meu pé. Esperei 1 hora, peguei o exame, entrei no carro cheio do Espírito Santo, eu não abri esse exame até o momento que eu levei para a médica. E ela olhou e eu falei para ela, doutora, meus movimentos voltaram, eu não sei o que aconteceu, eu já consigo puxar a cadeira com a ponta do pé. E eu não sei. E a minha perna tinha encurtado, ela voltou ao tamanho normal, tinha perdido a musculatura. E ela falou, olha, eu trabalho com o resultado de exames, eu não trabalho com o que você me vem aqui. O resultado do exame não é para te operar, você está bem. E é isso, foi a melhor graça que aconteceu na minha vida e eu devo às mãos ensanguentadas de Jesus. A esse terço que nunca saiu de perto de mim e que está comigo sempre irá ficar. E não é a última graça e nem foi a primeira. Eles pediram e Jesus colocou suas mãos ensanguentadas. Louvado seja Deus. Deus é fiel, não é? Confia no Senhor que a graça vem
vindo. Manda para nós suas cartas, seus pedidos, também as testemunhas. Nilce Mercedes Veríssimo, de Campinas, escreveu: sua bênção, Padre Eduardo. Deus te abençoe, Nilce. Estou escrevendo para agradecer a novena das mãos ensanguentadas de Jesus por algumas graças recebidas. Em 2013 tive um câncer, fiz a novena e fiquei curada. Novamente em julho de 2016 passei um susto. Apareceu os nódulos na minha tireoide. Foi feita uma biópsia e, graças a Deus, não apresentou nenhuma malignidade. Obrigado. As mãos ensanguentadas de Jesus, obrigado, Padre Eduardo, obrigado a toda a equipe da Rede Século XXI. Cura-me, Senhor Jesus. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim nesse momento. Sinta-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportar na mais profunda dor, ao ser empregada na cruz, reerga-me e cura-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amam. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador, de mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a bênção de Deus seja com todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.